Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo, meu irmão e minha irmã. Hoje a nossa leitura se concentra em Gênesis, no capítulo 12, 13, 14 e 15. A nossa leitura anterior, no capítulo 8 e 9, nós vimos a restauração da humanidade após o dilúvio. No capítulo 10, a Tábua das Nações, detalhando os descendentes de Noé a partir dos seus filhos, Sem, Cã e Jafé. E em Gênesis capítulo 11, a história da Torre de Babel, onde Deus confunde as línguas da humanidade. Hoje, nós começamos então com o capítulo 12, falando sobre o chamado de Abrão. No capítulo 11, no finalzinho, Abraão estava juntamente com a sua família em Ur dos Caldeus. O seu pai, Terá, muda com Abraão para a cidade de Harã. E quando Terá ele morre, começa a jornada de Abraão, Sarai, a sua esposa, e Ló, o seu sobrinho, e outras pessoas que o acompanham, para a terra de Canaã. Então Deus ordena que Abraão deixe a sua terra natal e siga para uma terra que ele lhe mostrará, prometendo fazê-lo uma grande nação. Abraão é uma das figuras mais interessantes da Bíblia, porque até mesmo ele é chamado de pai da fé, porque ele simplesmente obedece um chamado de um Deus que ele não conhece os detalhes, para uma terra que ele desconhece totalmente. E Abraão, ele é portador de uma revelação que começa com ele, uma revelação específica de Deus. Essa revelação específica ou essa revelação especial de Deus, ela que se origina em Abraão, ela vai então produzir a Bíblia Sagrada e chegar até os Evangelhos, onde nós temos Jesus Cristo, que é o descendente de Abraão, da qual todas as nações da terra são abençoadas. Então, Abraão é portador de uma revelação especial de Deus. E, em obediência, Abraão parte acompanhado com Sarai, a sua esposa, e Ló, o seu sobrinho. Durante a sua jornada, ele vai construindo altares em Siquém e em Betel, marcando os lugares de encontro com Deus. E esses altares simbolizam justamente essas aparições de Deus fazendo e trazendo novas promessas. No capítulo 12, existe uma grande fome também em Canaã, e Abraão ele tem que descer para o Egito. Temendo por sua vida, ele pede que Sarai se apresente como sua irmã. E apesar desse erro, Deus protege Sarai e intervém para que Faraó devolva sua esposa, permitindo que Abraão retorne com riquezas. É importante ressaltar que Abraão, ele não é um nômade qualquer, ele não entra na terra de Canaã desprovido de bens, ele está carregando um grupo de pessoas. E quando ele vai para o Egito, o número de servos e servas aumenta também. Abraão ele é um chefe de um clã, e como chefe de clã, ele é responsável militarmente, quer dizer, ele é o líder militar e também o líder espiritual, ele é uma espécie de sacerdote, ele faz os sacrifícios. E essa experiência de Abraão aqui também no Egito revela tanto a fragilidade humana, porque ele não diz totalmente a verdade. Ele é, sim, meio irmão de Sarai. Abraão e Sarai são filhos do mesmo pai, com mães diferentes. Nós podemos ter essa informação em Gênesis no capítulo 20, porque uma situação semelhante acontece mais para frente. Então Abraão omitiu que Sarai era sua esposa. Então, ele contou uma meia-verdade. E o que nós podemos perceber nesse capítulo, que a obediência de Abraão nos ensina a confiar em Deus, mesmo quando o futuro é incerto. E os altares que ele faz na sua jornada refletem a sua vida de adoração em meio às adversidades.
No capítulo 13, nós temos a separação de Abraão e Ló, de Abrão e Ló. Abrão e Ló voltam a Canaã, mas os pastores de ambos entram em conflito devido à falta de espaço. Abraão, buscando a paz, permite que Ló escolha onde deseja habitar, o que não era normal naquela época. Quem deveria escolher primeiro era o mais velho e não o mais novo. Mas mesmo assim, Abraão, ele abre mão desse privilégio e Ló escolhe então o Vale do Jordão, cheio de campinas muito verdes, enquanto Abraão ele permanece na terra em que ele estava, uma terra um pouco mais árida. E o que chama atenção nessa história é que Ló, que acaba escolhendo porque a terra era bonita aos olhos, ele acaba escolhendo uma terra complicada porque era próxima de duas cidades muito ímpias que eram Sodoma e Gomorra. Após a separação, Deus renova a promessa a Abraão. Talvez Abraão estivesse entristecido por ter pego uma terra que não era tão boa, mas Deus então renova a promessa a Abraão, garantindo-lhe toda a terra que ele podia ver e uma descendência tão numerosa quanto o pó da terra. Nesse momento, ele reforça a confiança de Abraão em Deus e reafirma a aliança divina. No capítulo 14, nós temos uma guerra que acontece entre os reis da Mesopotâmia, 4 reis da Mesopotâmia, que guerreiam contra 5 reis de Canaã. É importante a gente entender o contexto. Quando a gente fala em reis, não eram reis que tinham reinos como na época de Davi, de Salomão, ou períodos posteriores. Eles eram chefes de clãs, eram chamados reis, mas na verdade eram grupos de clãs seminômades. O clã, na verdade, é um grupo com algumas famílias e um chefe que lidera todas essas famílias. Então, e Abraão, ele tinha esse status também, como se fosse um rei. Tanto é que a gente vê no texto que ele tinha 318 homens valentes. Veja que o grupo de Abraão não era pequeno. E Abraão, então, durante o conflito, consegue resgatar a Ló que havia sido capturado. E após a vitória, ele é visitado por Melquisedeque, que era sumo sacerdote e era rei de Salém. Ele era chamado de sacerdote do Deus Altíssimo, que abençoa a Abraão e recebe o dízimo. Algumas informações importantes aqui. Primeiro, em relação a Melquisedeque, que é uma figura significativa, tanto é que ele foi associado a Cristo por ser tanto rei quanto sacerdote. Em Hebreus, por exemplo, nós vemos que Melquisedeque é um tipo de Cristo, no sentido de que ele é uma figura que representa a Cristo, porque Jesus Cristo, ele tanto era rei de Judá como sacerdote. E em Hebreus é interessante porque talvez a maior dúvida que se havia entre os hebreus na época do Novo Testamento acerca de Jesus é sobre o seu sacerdócio. Como é que Jesus Cristo era sacerdote se ele não era da tribo de Levi? Ele era da tribo de Judá. Mas aí o escritor de Hebreus resgata a figura de Melquisedeque, que mostra que isso era possível, porque Melquisedeque, ele era rei e era sacerdote, mesmo não sendo da tribo de Levi. Então essa presença de Melquisedeque é muito interessante. E também o fato de que Melquisedeque ele abençoa Abraão e Abraão dá o dízimo a ele. O dízimo ele era um costume já da época anterior à lei de Moisés. A gente muitas vezes diz que o dízimo era uma coisa da lei de Moisés, mas tanto Abraão como depois Jacó, eles dão o dízimo antes mesmo do estabelecimento da lei. É claro que no Novo Testamento, a gente sabe que o dízimo
ele não pode ser oferecido como apenas uma obrigação da lei, mas serve de parâmetro e também revela a nossa generosidade. Por isso que a própria igreja e também os cristãos mantiveram essa prática do dízimo. Em relação ao capítulo 15, nós vemos a aliança renovada com Abraão. Abraão expressa suas dúvidas a Deus, pois ainda não tem filhos, e Deus o tranquiliza, prometendo-lhe uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu. Para selar a promessa, Deus estabelece uma aliança formal com Abraão, utilizando um sacrifício simbólico comum na época. É importante a gente entender também que não era incomum sacrifícios de animais. Desde o momento em que Adão e Eva pecaram e um animal teve que ser morto para cobrir com a sua pele a Adão e Eva, o sacrifício tornou-se uma tônica entre aqueles que seguiam a Deus. E o sacrifício também mostra uma espécie de tipo do que aconteceria na obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Todo animal que era morto por causa dos pecados que se cometiam na época, estavam antecipando o fato de que Jesus Cristo também, inocentemente, ele morreria pelos pecados da humanidade. Então, nesse momento, com Abraão, Deus reafirma seu compromisso de dar a terra de Canaã aos seus descendentes. E nós terminamos assim essa leitura, e esse capítulo em especial ressalta que a fé é contar com a fidelidade de Deus mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis, que era o caso de Abraão. Há um detalhe muito interessante: Abraão tinha um servo chamado Eliezer, e segundo as leis de sua época, era possível um casal que não tinha filhos adotar um servo para que ele fosse o herdeiro de todo o clã. E o que parece que até aquele momento Eliezer seria então o herdeiro de Abraão, se não nascesse nenhum outro herdeiro do patriarca. O que a gente vai ver depois, nós vamos ver que primeiramente nasce Ismael, filho com a escrava, e depois Isaque. Mas isso nós vamos ainda ler mais para frente. Que Deus abençoe a todos e que a gente possa ter uma fé semelhante à de Abraão, que não confiou em si mesmo, não confiou na sua força e nem mesmo no seu conhecimento, mas confiou na palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos.